O dia em que Zaira chegou está gravado na memória de Driving, não por causa de um grande evento, mas pela natureza surreal de tudo. Ele se inscreveu no programa doméstico interestelar por um impulso, esperando pouco mais do que alguma ajuda em casa. Viver sozinho em um trecho tranquilo do campo tinha suas vantagens, mas as tarefas rapidamente se acumularam além de seu controle. Quando recebeu a notificação de que sua inscrição havia sido aprovada, uma estranha mistura de excitação e desconforto o envolveu. Precisamente às 9 da manhã, uma cápsula metálica e elegante pousou no meio de seu quintal, refletindo a luz do sol de forma tão intensa que ele teve que proteger os olhos. De dentro, uma figura alta emergiu. Zira. Ela era diferente de qualquer pessoa que Driving já havia encontrado. Sua pele brilhava em um espectro de cores, mudando sutilmente a cada movimento. Seus grandes olhos violetas continham uma curiosidade penetrante, como se ela estivesse constantemente analisando o mundo ao seu redor. "Olá, Driving", disse ela, sua voz melódica e calma, mas carregando um tom de autoridade. "Eu sou Zira, designada para assisti-lo. Confio que você está preparado para minha chegada." Ele ficou ali momentaneamente atordoado. "Sim, claro, bem-vinda." Ele gesticulou em direção à casa, tentando disfarçar seu nervosismo com um sorriso. Zira inclinou ligeiramente a cabeça, um gesto que parecia estranhamente reflexivo, e o seguiu para dentro. Seus movimentos eram fluidos, mas precisos. Uma vez dentro, ela colocou seus pertences. Uma caixa elegante que zumbia suavemente, e começou a inspecionar o espaço. "Sua residência é pitoresca", comentou ela. Seu tom neutro. "Pitoresca? Acho que é uma maneira de colocar", respondeu Driving, coçando a nuca. Sua casa não era grande coisa, simples, funcional, com um charme de quem já foi habitada. "Então, como isso funciona? Você precisa de instruções?" Zaira se virou para ele, seus olhos violetas estreitando-se ligeiramente. "Meu propósito é aumentar sua eficiência e conforto. Eu observarei seus hábitos e me adaptarei de acordo. No entanto, se você tiver preferências específicas, sou capaz de acomodá-las." Seu tom direto o deixou à vontade. Nos dias seguintes, Zaira rapidamente se tornou uma parte integral de sua vida. Ela abordava cada tarefa com quase precisão mecânica, desde cozinhar refeições que equilibravam nutrição e sabor até organizar suas prateleiras bagunçadas de uma maneira que fazia sentido pela primeira vez em anos. Era impressionante, embora um pouco inquietante. Ela raramente falava, a menos que fosse necessário, e seus movimentos eram tão silenciosos que Driving frequentemente esquecia que ela estava lá. Com o passar do tempo, ele começou a notar mudanças sutis. A curiosidade de Zaira sobre o comportamento humano cresceu. Ela começou a fazer perguntas, simples no início, sobre por que ele preferia certos alimentos ou por que passava tempo assistindo televisão. Então, as perguntas se tornaram mais pessoais. Por que os humanos formam laços emocionais tão facilmente? Ela perguntou uma noite enquanto estavam na sala de estar. Ela se acomodou na beirada do sofá, sua postura impecável, enquanto Driving se afundava em seu lugar habitual. Acho que é apenas como estamos programados", ele disse. "Pego de surpresa. Relacionamentos nos fazem sentir conectados, seguros." "Interessante", murmurou ela, seu olhar fixo nele. "E essas conexões muitas vezes levam à reprodução." Driving quase engasgou com sua bebida. "Bem, nem sempre. Quero dizer, às vezes, mas não é só sobre isso." Zaira inclinou a cabeça novamente, seus olhos estreitando-se ligeiramente. "A reprodução é considerada um passo lógico para manter a diversidade genética. Fatores emocionais são secundários." Ele não tinha certeza de como responder,
Então apenas acenou com a cabeça e tomou outro gole de sua bebida. As perguntas de Zira continuaram, cada uma sondando mais fundo nas complexidades dos relacionamentos humanos. No início, ele achou engraçado, mas à medida que os dias passavam, sua curiosidade assumiu um foco mais agudo. Ela parecia particularmente fascinada pelo conceito de intimidade, frequentemente referenciando os programas de romance que começara a assistir em seu tempo livre. Uma noite, Driving entrou na sala de estar e encontrou Zira grudada na tela. Sua expressão normalmente estoica foi substituída por algo que se assemelhava à admiração. Na tela, um casal estava preso em um abraço dramático, confessando seu amor eterno em meio a uma tempestade de lágrimas e chuva. Isso é uma representação precisa dos rituais de ligação humanos? Ela perguntou sem tirar os olhos da tela. Não exatamente, ele respondeu, suprimindo uma risada. É exagerado. Relacionamentos reais são muito mais complicados. Complicados como? Bem, para começar, as pessoas geralmente se conhecem antes de entrar em algo assim. A confiança, comunicação, todo um processo. Zira acenou com a cabeça pensativamente, embora não parecesse totalmente convencida. Fascinante. Continuarei a observar. Driving ignorou, atribuindo sua fascinação a diferenças culturais. Mas uma noite, tudo mudou. Ele tinha ido para a cama cedo, exausto após um longo dia de trabalho. A última coisa que esperava era acordar com a sensação de algo pressionando. Sonolento e desorientado, ele piscou algumas vezes antes que sua visão se clareasse. Seu coração quase parou. Zira estava montada sobre ele, sua pele iridescente brilhando suavemente à luz da lua. Elia, o que diabos você está fazendo? Ele exclamou, sua voz tremendo de pânico. Ela olhou para baixo, sua expressão calma, mas focada. Eu estive observando comportamentos humanos e desejo explorar o conceito de reprodução. A mente de Driving disparou enquanto ele tentava processar suas palavras. Reprodução? Zira, isso não é. Nós não apenas. Você não pode simplesmente fazer isso. Ponto. A cabeça dela inclinou-se ligeiramente, seus olhos violetas estreitando-se. Isso não é uma prática padrão humana. Eu observei numerosos exemplos de conexão física em sua mídia. Isso é diferente, ele gaguejou. As pessoas não simplesmente pulam nisso assim. Há um contexto, consentimento. Todo um processo. Zira se inclinou um pouco para trás, seu olhar pensativo. Fascinante. Então os humanos requerem uma sequência de rituais antes de se envolverem na reprodução. Sim, Driving disse, acenando furiosamente com a cabeça. Exatamente. É sobre confiança e acordo mútuo. Houve uma longa pausa antes de Zira descer dele, seus movimentos graciosos, como sempre. Entendi. Minhas desculpas, Driving. Eu interpretei mal seus costumes. Ela saiu da sala sem mais palavras, deixando-o deitado ali, coração acelerado e mente girando. Durante o resto da noite, ele encarou o teto, incapaz de dormir. A memória dela pesava sobre ele, a calma determinação em sua voz. Era tudo demais. No dia seguinte, Zira estava incomumente quieta. Ela realizava suas tarefas com a eficiência habitual, mas evitava o contato visual e falava apenas quando necessário. A atmosfera na casa parecia pesada, e Driving não conseguia se livrar da sensação de que a havia magoado, embora não soubesse como. Quando a noite chegou, ele não aguentou mais. Ele a encontrou no jardim, cuidando das flores que havia plantado logo após chegar. A visão dela de joelhos entre as flores, sua pele brilhante capturando os últimos raios de sol, fez seu peito doer com uma emoção que ele não conseguia nomear. Zira, disse ele suavemente, aproximando-se dela. Ela olhou para cima, sua expressão indecifrável. Claro.
Driven hesitou, procurando as palavras certas. Sobre a noite passada, eu não quis te chatear. Eu só não estava esperando por isso. Eu ultrapassei os limites, disse ela, sua voz mais suave do que o habitual. Peço desculpas. Eu interpretei mal seus costumes. Está tudo bem, ele respondeu rapidamente. Você só está curiosa. E isso não é uma coisa ruim. Mas os humanos gostamos de levar as coisas devagar. É sobre mais do que apenas o ato. É sobre conexão. Ela acenou lentamente, seu olhar voltando para as flores. Em minha cultura, a conexão física muitas vezes precede o vínculo emocional. É eficiente. Talvez, disse Driven com um pequeno sorriso. Mas os humanos gostam da jornada tanto quanto do destino. Pela primeira vez desde que ela chegou, Zaira sorriu. Uma pequena curva quase imperceptível em seus lábios. Mas foi o suficiente para fazer seu coração disparar. Mas, à medida que o sol se punha no horizonte, eles sentaram juntos no jardim. Sua conversa fluindo como um riacho tranquilo, construindo uma ponte entre dois mundos. Contou dois mundos. Os dias seguintes à conversa deles pareceram diferentes. O ar entre Driven e Zaira estava mais leve, como se uma barreira não falada tivesse sido levantada. Zaira não hesitou mais em fazer perguntas, abordando o tópico da intimidade humana com uma nova sensibilidade. Sensibilidade humana. Contou uma nova sensibilidade. Em troca, Driven fez um esforço para compartilhar mais sobre si mesmo e as complexidades dos relacionamentos humanos. Era uma espécie de dança estranha. Dois indivíduos de mundos vastamente diferentes, aprendendo a navegar os delicados fios que os conectavam. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda assistindo ao sol se pôr, Zaira se virou para ele com uma expressão pensativa. Driven, posso te perguntar algo pessoal? Claro, ele disse, recostando-se na cadeira. O que está em sua mente? Você mencionou antes que os humanos valorizam a conexão. Você já experimentou um vínculo assim? A pergunta o pegou de surpresa. Ele hesitou, seus olhos fixos no horizonte. Sim, ele finalmente respondeu. Há muito tempo. Os olhos violetas de Zaira se suavizaram com curiosidade. O que aconteceu? Ele soltou uma risada amarga, passando a mão pelo cabelo. A vida aconteceu. Queríamos coisas diferentes, eu acho. Ela queria viajar pelo mundo, enquanto eu desejava algo mais tranquilo. Simplesmente não conseguimos fazer funcionar. Zaira inclinou a cabeça. Sua curiosidade evidente. Você sentiu tristeza quando o vínculo terminou? Sim, ele admitiu. Doeu como o inferno. Mas suponho que isso faz parte de ser humano. Você aceita o bom com o ruim. Ela sentiu lentamente, como se estivesse absorvendo essa visão de sua cultura Laren. Parcerias são frequentemente dissolvidas quando não servem mais a um propósito. A dor emocional é considerada ineficiente. Ele não pôde deixar de sorrir com a forma clínica como ela se expressou. Talvez, mas às vezes a dor vale a pena. Significa que você se importou com alguém. É o que torna os bons momentos tão significativos. Zaira parecia ponderar isso, seu olhar distante. Fascinante. Eu me pergunto se tal conexão é possível entre indivíduos de diferentes espécies. A pergunta pairou no ar, mais pesada do que ele esperava. Ele se mexeu em seu assento, sem saber como responder. Eu acho que tudo é possível, ele disse cautelosamente. Os olhos dela encontraram os dele. E por um breve momento, ele achou que viu algo mais profundo brilhar dentro deles. Algo quente e desconhecido. Mas antes que ele pudesse pensar nisso, Zaira se levantou abruptamente. Eu deveria preparar o jantar, disse ela, seu tom voltando à calma habitual. Ele observou se afastar para dentro da casa, seus pensamentos um turbilhão de confusão.
Ele não podia negar o vínculo crescente entre eles, mas as implicações o deixavam tonto. Algo assim poderia funcionar? Ele estava interpretando demais o comportamento dela, ou estava apenas projetando seus próprios sentimentos nela. Nas semanas seguintes, suas interações se estabeleceram em um ritmo estranho. Zira continuou suas tarefas com a precisão habitual, mas agora havia um novo calor em suas ações. Ela começou a experimentar a culinária humana, até perguntando a ele sobre seus pratos favoritos. Ela o acompanhou em suas caminhadas noturnas, suas perguntas sobre a cultura humana se tornando mais reflexivas e pessoais. Uma noite, enquanto estavam sentados perto da lareira, Zira o surpreendeu ao puxar um pequeno dispositivo de seus pertences. Era um objeto ovalado e elegante que emitia um brilho suave. "O que é isso?" ele perguntou, inclinando-se para a frente. "É uma cápsula de memória", ela explicou. "Contém fragmentos das minhas experiências no Larin. Você gostaria de ver?" Ele hesitou por um momento, então assentiu. "Sim, claro." Zira colocou a cápsula na mesa entre eles e a ativou. Uma projeção holográfica ganhou vida, preenchendo o ambiente com imagens de um mundo alienígena. Estruturas cristalinas imponentes brilhavam sob 2 sóis, suas superfícies vivas com cores em mudança. Criaturas estranhas e elegantes se moviam graciosamente através de paisagens exuberantes e de outro mundo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. "Esta é minha casa", Zia disse suavemente, sua voz tingida com algo que soava quase como anseio. "Não retorno a muitos ciclos." "Por que não?" ele perguntou, incapaz de desviar os olhos das imagens hipnotizantes. "A sociedade Larin valoriza a eficiência acima de tudo", ela respondeu. "Eu fui considerada não convencional. Minha curiosidade sobre outras espécies foi vista como uma distração." Ele franziu a testa. "É por isso que você se juntou ao programa doméstico interestelar." Ela assentiu. "Foi uma maneira de explorar sem violar nossas normas culturais. Mas muitas vezes me pergunto se fiz a escolha certa." Seu peito se apertou com a vulnerabilidade em sua voz. "Para o que vale, estou feliz que você esteja aqui." Zaira se virou para ele, seus olhos violetas buscando seu rosto. "Eu também." O momento se estendeu entre eles, carregado de uma intensidade que nenhum parecia disposto a quebrar. Finalmente, Zaira estendeu a mão e colocou a dela sobre a dele. Seu toque era frio, mas enviou uma onda de calor através dele. "Acredito que estou começando a entender seu conceito de conexão", disse ela suavemente. Seu coração disparou ao encontrar o olhar dela. "Sério?" Ela sentiu. "É desorientador, mas não desagradável." Ele soltou uma risada nervosa e sem fôlego. "Essa é uma maneira de colocar." Zira inclinou a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Talvez humanos e Larin não sejam tão diferentes." Afinal, enquanto o fogo crepitava suavemente ao fundo, eles ficaram ali. De mãos dadas, 2 seres de mundos diferentes, encontrando consolo na presença um do outro. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um lampejo de esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ele não estivesse tão sozinho quanto pensava. As semanas que se seguiram pareceram surreais. Zira se tornara mais do que apenas uma presença em sua casa. Ela agora fazia parte de sua vida de maneiras que ele não havia antecipado. Sua conexão se aprofundou a cada momento compartilhado. Cada história trocada perto do fogo e cada toque acidental, que durava um pouco mais do que o necessário. Ele se pegou ansioso pela voz dela pela manhã, seus movimentos precisos enquanto preparava as refeições e suas perguntas curiosas sobre o mundo humano. Ela era um mistério que ele não podia deixar de desvendar peça por peça.
E cada descoberta o deixava querendo mais, tonto. Em uma noite chuvosa, enquanto o trovão rumbava suavemente à distância, ele estava sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café, enquanto Zira estava perto da janela, seus olhos seguindo as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Você não tem chuva no Larin? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela balançou a cabeça, seu olhar nunca deixando a janela. Temos precipitação, mas não é como isso. A chuva aqui parece viva, como se o próprio céu chorasse e se alegrasse. Ele riu. Essa é uma maneira poética de colocar. Zira se virou para ele, um pequeno sorriso curvando seus lábios. Talvez suas maneiras humanas estejam me influenciando. Ele levantou uma sobrancelha. Isso é uma coisa ruim? O sorriso dela se alargou. De jeito nenhum. O calor em seu tom enviou um estranho tremor pelo peito dele. Ele tomou um gole de seu café, tentando se estabilizar. Você está cheia de surpresas. Sabia disso? Você também, ela respondeu, sua voz suavizando. Você é diferente de qualquer humano que encontrei. Ele colocou a caneca para baixo, estudando-a. Um jeito bom, eu espero. Ela se aproximou, seus olhos violetas fixos nos dele. O ambiente parecia encolher ao redor deles, enquanto a intensidade de seu olhar o mantinha cativo. Ele sentiu a respiração falhar, seu pulso acelerando. Por um momento, ele pensou que ela poderia recuar, voltando à distância educada que frequentemente mantinha. Em vez disso, ela estendeu a mão, passando-a pela dele. Dirigir, ela começou, sua voz mal acima de um sussurro. Há algo que preciso te contar. Seu coração disparou. O que é? Ela hesitou, seus dedos apertando levemente os dele. Os Larin não estão acostumados à incerteza, mas desde que cheguei aqui, experimentei emoções que não consigo compreender totalmente. Emoções que parecem desafiar a lógica. Ele engoliu em seco. Zira, você está dizendo... Ela assentiu lentamente, seus olhos buscando os dele. Acredito que sinto algo por você. Algo que nunca senti antes. As palavras pairaram no ar, eletrizantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. Ele a encarou, sua mente acelerada. Ele suspeitava, esperava que ela pudesse sentir a mesma atração que ele. Mas ouvi-la dizer isso em voz alta era algo completamente diferente. Ele hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. Eu acho que sinto o mesmo. Um olhar de alívio passou pelo rosto dela, e ela soltou um suspiro que não percebeu que estava prendendo. Isso me agrada, disse ela, um toque de sua formalidade habitual voltando ao tom. Ele não pôde deixar de rir. A tensão na sala se dissipando. Você realmente sabe como manter um cara em alerta? Ela inclinou a cabeça, claramente confusa com a expressão. Em alerta? Isso significa que você é imprevisível, ele explicou. Mas de um jeito bom, o sorriso dela voltou. Eu vou considerar isso um elogio. Eles passaram o resto da noite conversando, suas palavras fluindo facilmente enquanto a tempestade rugia do lado de fora. Pela primeira vez, não havia barreiras entre eles. Nenhuma pergunta não dita ou dúvida oculta. Eles eram simplesmente duas almas. Ele da outra, unia uma da outra. Mas à medida que os dias passavam, a realidade de sua situação começou a se infiltrar. A presença de Zaira na Terra não era permanente. E ele sabia que o programa doméstico interestelar eventualmente a chamaria de volta para o Larin. O pensamento de perdê-la o encheu de um medo que ele não sentia há anos. Uma noite, enquanto estavam sentados perto do fogo, ele abordou o assunto. O que acontece quando seu ano de contrato termina? Sua expressão ficou sombria, e ela olhou para suas mãos. Serei convocada de volta para o Larin. É simplesmente como o programa funciona.
E você não tem escolha, ele perguntou, percebendo sua hesitação antes que ela balançasse a cabeça. Não. A menos que haja uma razão convincente para eu ficar. Sua mente acelerou, buscando qual poderia ser essa razão. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Zira encontrou seu olhar. Seus olhos insondáveis. Os Larrain dão grande importância a parcerias que servem ao benefício mútuo. Se eu fosse formar tal vínculo aqui, isso poderia justificar minha permanência. O coração de Drive pulou uma batida. Você está dizendo? Ela acenou com a cabeça, um leve tom lavanda colorindo suas bochechas. Se formalizássemos nossa conexão, isso poderia me permitir ficar. E isso poderia me permitir ficar. O peso de suas palavras pressionou fortemente sobre ele. Ele entendeu a magnitude do que ela estava pedindo. E a ideia de uma vida sem ela era insuportável. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Ele finalmente disse. Sua voz firme apesar da turbulência interior. Zira acenou com a cabeça. Sua expressão compreensiva. Claro, leve todo o tempo que precisar. Mas como Drive logo descobriu, o tempo era um luxo que ele não tinha. Uma semana depois, uma nave prateada, elegante apareceu no céu acima de sua propriedade. Era o enviado Larrain enviado para buscar Zaira. Enquanto ela se preparava para partir, um nó de pânico apertou o peito de Drive. Ele não podia deixá-la ir sem expressar seus verdadeiros sentimentos. Zira! Ele chamou, segurando seu braço, enquanto ela estava na base da rampa da nave. Ela se virou para ele, sua expressão calma, mas seus olhos traíam um toque de tristeza. Eu não quero que você vá, ele disse, sua voz tremendo. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Os olhos dela se arregalaram, e por um momento parecia que ela poderia chorar, mas ela rapidamente se recompôs. Então, o que você propõe? Respirando fundo, Drive tomou sua decisão. Fique comigo. Não por causa de algum contrato ou regra, mas porque você quer. Nós resolveremos o resto juntos. Zira o encarou, sua expressão indecifrável. Lentamente, ela se aproximou, estendendo a mão para tocar sua bochecha. Você é um humano extraordinário, Drive. Eu ficaria honrado em ficar ao seu lado. Enquanto a nave partia sem ela, deixando-os sozinhos mais uma vez. Uma onda de alívio e felicidade inundou o Drive. A jornada deles estava longe de acabar, mas pela primeira vez, ele se sentiu certo de que poderiam enfrentar quaisquer desafios que surgissem. Juntos, com o passar dos meses, Drive e Zaira, em um ritmo que parecia natural, como se suas vidas sempre tivessem estado entrelaçadas. Eles transformaram a pequena fazenda em um santuário, misturando o calor humano com a eficiência Larrain. O vínculo deles se aprofundou a cada dia que passava, suas diferenças se tornando forças em vez de barreiras. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de âmbar e violeta, Drive e Zaira estavam sentados na varanda. Com salto tenando olhos. Zaira estavam sentados na varanda. O suave canto dos grilos preenchia o ar, e uma brisa suave carregava o perfume das flores silvestres. Quebrando o silêncio confortável, a voz de Zaira era reflexiva. Você já se perguntou como dois seres de mundos tão diferentes acabaram aqui juntos? Drive sorriu, estendendo a mão para pegar a dela. O tempo todo, mas parei de questionar isso. Algumas coisas não precisam de explicação. Elas simplesmente são. Ela inclinou a cabeça, seus olhos violetas refletindo a luz do sol que se apagava. Os humanos têm uma maneira de simplificar complexidades. É uma das suas características mais cativantes. Drive riu, e os Larrain têm uma maneira de fazer tudo parecer profundo.
Eu acho que nos equilibramos. Zira apertou sua mão suavemente, um sorriso satisfeito se espalhando por seus lábios. Talvez seja por isso que funcionamos tão bem juntos. O momento pacífico deles foi interrompido por um suave sinal sonoro do console de comunicação dentro da casa. A expressão de Zira ficou séria enquanto ela se levantava para atendê-lo. Drive a seguindo de perto. A tela piscou para a vida, revelando um membro do conselho Laren. Cidadã Zira, disse o oficial. Seu tom formal. Revisamos sua petição para permanecer na Terra após uma minuciosa deliberação. Foi concedida. Drive sentiu uma onda de alívio, mas o conselheiro continuou. Além disso, decidimos estender o programa doméstico interestelar para incluir iniciativas culturais conjuntas entre os Laren e os humanos. Seu relacionamento com Drive demonstrou o potencial para parcerias significativas entre nossas espécies. Obrigada, conselheiro. A tela piscou, deixando Drive e Zira em pé na luz do console. Ele se virou para ela, um sorriso se espalhando por seu rosto. Então, você está presa a mim agora? Ela riu. O som melódico e genuíno. Parece que estou, mas não teria de outra forma. As vidas deles mudaram para um novo capítulo depois disso. Juntos, eles trabalharam com um programa recém-estabelecido para fechar a lacuna entre suas espécies. Sua casa se tornou um ponto de encontro para humanos e Laren, um lugar onde ideias eram compartilhadas e amizades forjadas. Drive se maravilhou com como seu amor havia crescido em algo maior do que eles mesmos. Não se tratava mais apenas deles. Tratava-se de mostrar a ambas as espécies o que era possível quando olhavam além de suas diferenças. Anos depois, em uma noite tranquila muito parecida com aquela em que Zira chegou pela primeira vez, eles estavam sentados juntos sob as estrelas. A fazenda havia florescido, um testemunho de seus esforços compartilhados. A vida solitária de Drive agora era vibrante e cheia, e ele não conseguia imaginar de outra forma. Zira repousou a cabeça em seu ombro, sua voz suave. Você acha que eles escreverão histórias sobre nós? Ele sorriu, envolvendo o braço em torno dela. Talvez, mas as melhores histórias são aquelas que vivemos, não as que lemos. Ela acenou com a cabeça, seus olhos se fechando, enquanto ela se deleitava no calor de sua presença. Então, vamos continuar vivendo isso sob a vasta extensão do universo. Com as estrelas como testemunhas, o amor de Drive e Zira se ergueu como um farol, um lembrete de que, mesmo diante de diferenças esmagadoras, a conexão e a compreensão poderiam prevalecer. Enquanto estavam juntos, seus corações batendo como um só, sabiam que haviam encontrado não apenas amor, mas um lar um no outro.